Então, hoje, por exemplo, o prazo para a prefeitura analisar um pedido de imunidade de TBI, às vezes é 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses em alguns casos. O prazo que o cartório, por exemplo, demora para fazer uma averbação, né? Então, isso é dolorido, porque a gente poderia ter um cenário, né, de menor burocracia, né? A gente poderia ter um cenário que pudesse se colocar ali ao lado ali, né, do cidadão, do contribuinte, para que as coisas também pudessem andar com mais agilidade, né? E sabe, doutor Hudson, eu lembrei agora, não só essa questão da burocracia, mas também com a falta de uniformização do tratamento da legislação aplicável, né? Cada Perfeito. município entende de uma forma, e aí nós estamos agora com essa questão do tema 1348, que o doutor citou, que a gente estava na esperança que ele seria julgado, né, para acabar com essa discussão sobre a imunidade do ITBI, porque no meu entendimento, a imunidade constitucional, ela é muito clara, né? Há uma dificuldade de interpretação, uma série de interpretações aí totalmente equivocadas que trazem prejuízo, né, para o contribuinte, principalmente na hora de um planejamento tributário, e a oportunidade de se resolver isso agora, a gente via assim uma esperança grande de ter essa uniformização. Estamos com o julgamento já em andamento, e aí agora, O pedido de destaque de destaque do ministro Flávio Dino. e agora voltamos à estaca zero, né? Mas eu acho que isso é essencial. Nós precisamos ter uma definição definitiva sobre a questão da imunidade tributária para a integralização de bens nas pessoas jurídicas, na formalização da holding. Porque isso é um entrave até para que as pessoas tenham mais segurança na hora de montar o seu planejamento, né? Eu vou ou não vou pagar ITBI? Fica, é difícil. É, a legislação garante o direito, mas o fisco não aceita, né? Nem o fisco e nem muitos tribunais. Tribunais, Muitos tribunais aqui no Brasil ainda olham para o tema 796, olham para o 1348 e dizem a imunidade ela não é incondicionada para imobiliária. Tem imposição ainda. É. E aí tá aguardando esse 1348 se desenrolar, que eu acho que era até desnecessário, porque o 796 fala exatamente dessa imunidade incondicionada para integralização de imóvel em empresa Em conta imobiliária, capital. desde que não tenha, né, Reserva de reserva de capital. capital. Desde que for no capital social, tá tudo ok. E aí o 796 trouxe esse problema ainda da imobiliária e trouxe ainda, não o 796, mas a dificuldade de interpretação dele, que é também para a questão de se houver diferença entre o valor histórico É. e o valor venal. Se o valor de integralização e o valor venal, na Para verdade. qualquer finalidade, Para né? qualquer Não só finalidade. locatícia. Aí piorou mais, quer dizer, a situação ficou pior do que Ficou do pior que, o do que remendo do que a. com certeza. Uma vez eu acho que o professor Pablo Arruda disse certa vez assim que se ele soubesse que o 796 ia dar tanto problema, ele teria ido lá pagar o ITBI para aquele pessoal lá no Rio Grande do Daquele Sul, que é processo. para não ter subido. Com certeza. é, Não foi um bom caso a se analisar, não. Não. e é engraçado que a gente vai voltar a falar disso aí um pouquinho lá na frente, mas olha só para a gente fechar essa linha de raciocínio, o tema do ITBI, que está no STF, são dois, é o 796 e o 1348. O 796 é o do ITBI parcial. Esse julgado já. Esse já há muito tempo, É, em repercussão geral e tal. é, Só que o que é interessante é o seguinte: nenhum deles enfrenta a problemática que a gente tem aqui no dia a dia, que a maioria dos casos você está pedindo ali integralização de imóveis sem atividade imobiliária. imobiliária. Então, o que eu acho mais interessante é isso. Porque o 796, ele enfrenta a discussão se você está integralizando com 100% no capital social ou em reserva de capital. Então, ele não enfrenta a problemática da imunidade, né? O tema 1348 enfrenta a questão da imunidade, a gente pode até dizer que ele absorve a outra discussão, mas ele enfrenta, mas a discussão que ele enfrenta é em relação à atividade imobiliária.
E quando você não tem atividade imobiliária, o que era o correto, então? Cara, dá imunidade pro cara, bicho. Automaticamente. Tinha que ser automático esse negócio, entendeu? Porque você não tem discussão hoje sobre isso. Você pode procurar que não tem, ó. O 796 não trata disso, o 1348 não trata disso, mas só que você tem ainda municípios, às vezes tribunais ainda, que estão recusando a imunidade com base num tema que nem sequer está em discussão. Mas aí que veio o grande problema, porque quando se foi se julgar o 796, o fisco começou a fazer uma comparação entre valor histórico e valor de mercado, que era uma discussão que não existia. E começou a entender que por essa diferença ele teria o direito da tributação, que totalmente equivocado. Isso não existe base legal. Na verdade, eles pegaram um insight ali. Eles enxergaram uma janela de oportunidade. O fisco municipal, ele viu, opa, peraí, quer dizer que... Tem uma diferença de valor? Quer dizer que tem uma diferença aqui para mim poder ir atrás. Então, assim, acho que foi um estalo que os caras tiveram e aí eles começaram a buscar essa diferença. Né? Eu concordo. Se esse troço não tivesse subido, a gente não estava hoje se debruçando. Podia ter feito uma vaquinha. Se debruçando sobre isso daí, né? Mas, enfim, era barato, não era um valor muito alto, não. A organização era pequenininha, né? Eu acho que eles não tinham 1 milhão, então era o quê? Uns 20 mil reais. Então, agora, só vamos voltar um pouquinho aqui. Essa matéria aqui, eu destaquei ela e eu vou justificar o porquê. Essa matéria está no site da Cefim do Estado de Rondônia. Ela é do ano passado, de setembro de 2025, mas ela está quente ainda, principalmente porque a regulamentação veio depois agora, né? E ele está falando exatamente daquela questão que a gente estava abordando no início, sobre a IBS, CBS da sessão gratuita de imóveis. Uma das pessoas que eu até vi levantando esse debate aqui, logo quando começou a surgir o tema da reforma, era o auditor fiscal lá de São Paulo, o professor Jefferson Valentim. Inclusive, ele participou da comissão. Ele está no comitê gestor. Ele tá na comissão. E aí, o que eu achei interessante é que você percebe assim que existe um movimento do fisco ali, muito claro ali, no sentido de ficar de olho nessa receita aí. Então, assim, o que me chamou mais atenção foi isso. Porque quando começou a surgir esse assunto, e aí logo em seguida isso aí veio parar no texto, e a coisa já chegou aqui em Rondônia. A Cefim do nosso estado já soltou essa matéria aí lá em setembro de 25, ou seja, muito provavelmente eles já estão se estruturando para poder ir atrás dessa receita aí. Para esse cruzamento de dados. Exatamente, né? E assim, essa questão da tributação da locação é algo que veio a mudar muitas realidades, né? Porque hoje não se era tributada a locação como consumo, né? E agora veio o IBS e o CBS incidindo sobre a locação. Então, hoje a empresa é um contribuinte regular e a pessoa física depende de critérios, né? Aquela pessoa física que não tem não tem a alocação como habitualidade ou um valor expressivo, que seria naquela questão de ter até 3 imóveis ou uma renda locatícia de até 240 mil, ela não é contribuinte do IBS-CBS, né? E veio uma discussão também. Esses dois critérios, eles são alternativos ou cumulativos, né? Que é algo que a gente vai ter que enfrentar. E eu vi até um artigo discutindo essa questão esses dias, definindo que a lei complementar traz critérios cumulativos. Quer dizer, você tem o direito de não pagar o IBS-CBS na pessoa física se você tem até 3 imóveis, né? Não importa o valor que você recebe por essa locação. Ou se você tem 4 imóveis, também não interessa, você vai ser tributado, né? Então, tudo isso envolve agora você analisar a questão, vale a pena ficar na pessoa física? Porque hoje você tem a questão do creditamento. Tem as locações comerciais, muita empresa só vai querer locar de quem lhe der crédito, né? Claro. Obviamente. Então, tudo isso é novo, é algo que tem que ser estudado caso a caso. Tipo de imóvel que está sendo colocado em locação, para que finalidade? É residencial, é comercial,
né? Para se analisar para aquela realidade se vale a pena ou não ser um contribuinte regular aí do IVA dual ou não, né? Com certeza. Eu acho que as empresas, assim, quando começar realmente a valer, elas não vão escolher se o fornecedor fornece ou não o crédito, mas vai computar no custo. Qual que é o valor?